Vamos lá entender o que pode ter acontecido nesse primeiro dia aqui. Vamos rebobinar o dia, né? Vamos voltar para o período da manhã, quando aquela criança acordou. A criança ela acordou com 215, tá? Percebam, o que eu quero que vocês façam é interpretar o que está acontecendo com o controle glicêmico do seu filho. Por que é importante interpretar? Porque com base na sua interpretação, você vai saber o que tem que melhorar. Se é a insulina que tem que ajustar a dose, se é a alimentação que tem que melhorar. E quando eu digo melhorar, eu não estou falando de qualidade, tá? Não estou falando necessariamente de qualidade. Eu estou falando de quantidade de carboidrato, estou falando de quantidade de gordura no alimento, tá bom? Então vamos lá. A criança acordou com 215 de glicemia. Fez a aplicação das 2 unidades referentes a esse valor mais o carboidrato e foi para o lanche da manhã com 100. Percebam, 215, quem é responsável, tá? Quem é responsável pela glicemia no momento que a gente acorda? Qual das 2 insulinas é a insulina basal ou é a insulina rápida, que é responsável pelas glicemias ao acordar? Isso, exatamente, é a insulina basal. A insulina basal é responsável pelas glicemias que nossos filhos acordam. Se o meu filho está acordando com a glicemia sempre acima da meta estabelecida em consultório, é a insulina basal a responsável por esse valor elevado, por essa hiperglicemia de manhã. Quais são as medidas a serem feitas que a gente tem que pensar? Olha, eu tenho que pensar aqui, ou eu vou fazer o ajuste da insulina basal, ou eu tenho que ajustar a basal, ou eu tenho que pensar qual é o tipo de alimento que eu estou dando para o meu filho na noite anterior que possa fazer com que a glicemia dele esteja aumentando. Logicamente, vocês sabem que a gente tem 2 tipos de efeitos que acontecem no organismo da criança que também são responsáveis por fazer esse aumento da glicemia na madrugada, que é o efeito alvorecer, né? Que é o fenômeno do alvorecer. O fenômeno do alvorecer, ele libera hormônios contrarreguladores que fazem com que a ação da insulina não seja tão eficaz naquele período, fazendo com que a glicemia da criança aumente, né? Chegue alta no período da manhã. E qual é a medida? Mesmo que seja o efeito do fenômeno do alvorecer. Qual é a medida? É ajuste de insulina, né? É ajuste de insulina. E então, o que é importante? É que vocês comecem a compreender o motivo das hiperglicemias. Quando a gente entende o motivo, a gente consegue agir preventivamente. Seja melhorando o padrão alimentar, seja ajustando a insulina, tá? Vamos lá. Vamos pensar agora nas doses de insulina ultra rápida, no caso aqui desse exemplo, a Asparte. A criança ela aplicou a insulina antes do café da manhã e chegou no lanche da manhã com a glicemia boa, excelente, um valor de 100. Ela aplicou 1 unidade de insulina referente ao café da manhã, ao lanche da manhã, tá? Referente ao lanche da manhã, só que ela chegou na hora do almoço com 250. Como é que a criança sai de um lanche da manhã com valor de glicemia de 100 e passa para 250? O que foi que aconteceu nesse período entre o lanche da manhã e o almoço para ter feito essa glicemia sair de 100 para 250? O que vocês podem imaginar? Vamos lá? Eu consigo imaginar, primeira coisa, lanche. Qual foi o lanche que você deu para o seu filho naquele momento? Você deu para ele uma fruta? Ou você deu um copo de leite com Nescau, mais 3 pães de queijo? Estão entendendo? A quantidade de gordura dentro de um copo de Nescau mais pão de queijo, ela é muito maior do que se eu pegasse uma maçã, fizesse uma saladinha de fruta para o meu filho e desse um copinho de 200 ml
com salada de fruta para ele. Então, dependendo do lanche da manhã, bagunçou a glicemia na hora do almoço. Chegou com 250. Tem alguma outra hipótese que possa estar acontecendo? Vocês que fazem contagem de carboidratos, o que passa pela cabeça de vocês na hora que vocês percebem que vocês estão com um controle glicêmico bom e de repente no próximo horário ele não ficou bom? A gente tem que analisar a relação insulina-carboidrato. Essa relação de insulina-carboidrato é que vai determinar, para vocês que fazem contagem de carboidratos, como é que vai ser o dia de vocês, ok? É essa relação que nós temos que ter um maior cuidado e muita atenção na hora que a gente for fazer qualquer ajuste. Então, olha só, a criança chegou na hora do almoço com 250. O que pode ter acontecido? A relação de insulina-carboidrato, na hora do lanche da manhã, está falando que é 1:10. Só que ela comeu as 10 gramas de carboidrato, ela comeu uma banana, mas chegou na hora do almoço com 250. Será que essa relação de insulina-carboidrato, essas 10 gramas, estão sendo, essa uma unidade de insulina para 10 gramas está sendo suficiente? Será que eu não tenho que ajustar esse valor dessa quantidade de carboidrato? Será que eu não tenho que diminuir a quantidade de carboidrato e falar que para cada 5 gramas de carboidrato eu vou aplicar uma unidade de insulina? E aí, se eu comer 10, eu vou aplicar 2 unidades? Então, esse tipo de análise que você faz é importante para determinar a qualidade do tratamento que a gente vai oferecer para as crianças dentro de casa. Essa análise é super importante para que a gente consiga manter o perfil das glicemias sempre dentro do alvo. E quando a gente fala dentro do alvo, é a meta glicêmica de 70 a 180, pelo menos 70% do tempo, dentro de 24 horas, dentro desses valores, de 70 a 180. Logicamente, que se a gente conseguir manter as glicemias dentro dessa meta mais de 70%, é excelente. Então vamos continuar aqui. Isso, pessoal, nós estamos no primeiro dia. Depois a gente vai fazer a análise do dia e depois nós vamos fazer a análise por período, ok? Então vamos lá. Estamos aqui ainda na análise do dia. Ok, chegou na hora do almoço, com 250, eu tenho que fazer o quê? Olhar para a minha tabela de correção, descobrir qual é o valor de insulina que eu tenho que aplicar, deu 250, de 201 a 250, vou aplicar 1 unidade de insulina. Ok, então 1 unidade de insulina para correção. Na hora do almoço, minha relação de insulina-carboidrato é 1:25. A criança foi e comeu 50 gramas de carboidrato na hora do almoço. Então vai somar correção mais carboidrato, 3 unidades de insulina. Eu não estou entrando aqui no mérito da quantidade de carboidratos que aquela criança está comendo, se é muito, se é pouco, tá bom? Isso aqui é um exemplo para a gente ter como base. A quantidade de carboidrato, se está adequada ou não, é importante que a gente veja junto com a nossa nutricionista, tá? Se você está fazendo contagem de carboidratos, certamente você passou por uma nutricionista. Então, pegue o seu plano alimentar e siga o plano alimentar. Ah, Giovanni, a nutricionista falou que meu filho tem que comer no máximo 25 gramas de carboidratos no almoço. Então, siga as 25 gramas no almoço, ok? Siga isso, porque a gente tem que pensar que não é uma questão apenas de manter a glicemia boa, tá? Dentro da meta. É também a questão do nosso filho não engordar. Imagina se ele comer 50 gramas de carboidrato todos os dias no almoço, no café da manhã, ele vai engordar. E engordar significa que vai ter que aplicar mais insulina, aumentar as doses e o controle glicêmico fica mais complicado, tá? Então segue aqui comigo, vamos continuar fazendo a nossa análise de perfil glicêmico.
Chegou, aplicou a insulina na hora do almoço. Quando chega no lanche da tarde, a glicemia permanece alta. Tá? Permaneceu alta, viu a relação, o valor de correção mais a relação de carboidrato na hora do lanche da tarde e aplicou a insulina. Agora percebam, chegou no almoço com a glicemia alta, chegou no lanche da tarde com a glicemia alta. Então eu tenho que avaliar se essa minha relação de insulina-carboidrato está adequada. Lembrem-se que a relação é sempre da seguinte forma: uma unidade de insulina para 10 gramas de carboidrato, eu vou aplicar uma para cada 10 gramas. Se eu quero aumentar a dose de insulina naquele momento, eu vou aumentar a quantidade de carboidratos ou eu vou diminuir a quantidade de carboidratos na relação de insulina-carboidrato? Eu vou diminuir a quantidade, na verdade. Se aqui está 1 para 10, eu vou fazer 1 para 5. Eu faço 1 para 5 e aí aqui eu vou aumentar a minha dose de insulina, porque a cada 5 gramas de carboidrato eu vou estar aplicando uma unidade de insulina. Então, se meu filho comer se meu filho comer 10 gramas de carboidrato, eu vou aplicar 2 unidades de insulina. Então, ela é inversamente proporcional. Se eu faço 1 para 10, eu quero aumentar a quantidade de insulina naquele horário, eu vou fazer 1 para 5. Da mesma forma nos outros horários, ok? Vamos lá. No lanche da tarde, ela fez esse valor, fizemos a correção e aplicamos para a contagem de carboidratos. Quando chega no jantar, a glicemia 197. Está dentro da meta estipulada? Tá. Qual foi a meta estipulada? De 70 a 200. Não é para aplicar insulina. Perfeito. Ah, meu filho não quis jantar. Ele não quis jantar. Vou forçar ele a jantar? Não vou forçar ele a jantar. Então tudo bem, eu vou ficar de olho na glicemia dele. Na hora de dormir, olha o que aconteceu com a glicemia. 200 de glicemia. Vou aplicar insulina? Não, vamos deixar ele dormir com a glicemia em 200. Está um bom valor para ele dormir. Na madrugada, 280. Aí entra o fenômeno do alvorecer ou entra a dose de insulina basal que não está devidamente ajustada. Por quê? É a insulina basal, essa criança em específico, está utilizando 16 unidades de insulina basaglar. Então, se ela está amanhecendo com a glicemia elevada, temos que ver se a responsável não é a basaglar. Ok? São vários fatores. O tipo de alimento que meu filho está comendo durante o dia, tá? Lembre-se, a gordura, quando a criança come, tá? Alimentos muito gordurosos, essa gordura ela vai interferir na glicemia do seu filho até 5 horas depois. Se ela interfere até 5 horas depois, se ela comeu aqui no jantar alguma coisa muito gordurosa, 5 horas depois ela vai estar influenciando na glicemia. Ou seja, na madrugada a glicemia vai elevar. Ah não, Giovanni, mas o meu filho não comeu nada gorduroso na madrugada, no jantar. Ou durante o dia inteiro ele come direitinho, alimentos saudáveis, com pouca gordura, com pouco carboidrato, rico em fibras, e a glicemia dele ainda está muito alta. Tudo bem, então nós temos que avaliar a dosagem da insulina basal, a dosagem da insulina ultra-rápida. Aonde? Na relação insulina-carboidrato. É aqui que nós temos que fazer os ajustes. Mas para a gente fazer qualquer tipo para você em casa fazer qualquer tipo de ajuste, você tem que compreender como é que funciona o perfil glicêmico do seu filho. E você só vai compreender o perfil glicêmico a partir do momento que você consegue fazer as anotações do perfil glicêmico. De quem é a responsabilidade de fazer essa anotação? É da mãe, é do pai, mas também é da criança que está fazendo o tratamento. Principalmente, pessoal, os adolescentes. Se você tem um filho adolescente, a obrigação dessa anotação
é da criança.